Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Vocês vão assistir agora uma aula de dúvidas que eu fiz com a minha turma de Cálculo 2 através de uma reunião via Google Meet, tá certo? Então, resolvemos aí dois exercícios usando a regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis, tá? Espero que vocês gostem, está bem legal. Então, roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Então, lá no vídeo, né, eu fiz a derivada de z com relação a s, né? E deixei para vocês fazerem a derivada de z com relação a t. E aí, como eu falei, né, no vídeo, a gente não precisa memorizar a fórmula, tá certo? A gente tem que fazer aquela árvorezinha. Ó, a minha função z, ela depende inicialmente das variáveis x e y. Vou colocar aqui, y. E x depende da variável s e t. Da mesma forma y, s e t. Pronto. Então, faz sentido, né, eu fazer aqui a derivada parcial de z com relação a x e eu quero com relação a t agora. Aí eu venho, ó, e procuro o ramo que desce até o t. Como x é uma função de duas variáveis também, então eu vou calcular a derivada de x com relação a t, tá? E a derivada de z com relação a y, derivada parcial de y com relação a t. Aí você usa ou essa notação assim, ou a notação com derrou, tá certo? Beleza, e aí como é que fica isso? Eu vou descendo cada ramo até chegar no t. Então vai ficar, ó, derivada de z com relação a x vezes derivada parcial de x com relação a t. Quando eu mudo de ramo, fica mais. Aí derivada de z com relação a y vezes derivada de y com relação a t. Certo? Pronto, agora é só a gente olhar para a nossa função e fazer o cálculo. Então, quem é a derivada de z com relação a x? Bem, quando eu vou derivar com relação a x, y é uma constante. Então, esse seno de y é uma constante para a gente. Então, a derivada da exponencial dá ela mesma. Então, fica exponencial de x seno de y, vou colocar entre parênteses, vezes a derivada parcial de x com relação a s. Né? Quando eu vou derivar com relação a s, perdão, com relação a t. Então, quando eu vou derivar com relação a t, s é constante. Então, vai ficar a derivada de t ao quadrado é 2 vezes s, e aqui eu diminuo uma potência, né? Aí vem para cá. Mais derivada de z com relação a y. Então, exponencial de x é uma constante para a gente. Vai ficar exponencial de x. Derivada do seno de y com relação a y é cosseno de y. Vezes derivada parcial de y com relação a t. Novamente, s ao quadrado é uma constante. Quando eu derivo com relação a t, sobra só s ao quadrado. Tá certo? Pronto. Como aqui ele não pediu para a gente calcular num certo valor, que também não é uma questão de marcar, né? A gente pode parar aqui. Agora, a não ser que no exercício pedisse, coloque em função de ST. Aí a gente ia ter que substituir. Onde tem a variável x, colocar isso. E onde tem a variável y, colocar isso aqui.
Tá bom? Porque ficou 2ST. Aqui, né? Pronto. Porque eu estou derivando x com relação a t. Esse S é uma constante. Então, imagine quem é a derivada de t ao quadrado. É 2 vezes t. E aí o S é só uma constante. Então, ele fica multiplicando também. É por isso que fica 2ST. Ó, nesse exercício, a gente tem uma função de duas variáveis e em que x é a função de t e y é a função de t. A diferença com o que a gente viu no vídeo é que a gente sempre calculava a derivada de primeira ordem. Tá? E agora a gente vai calcular a derivada de segunda ordem. Mas assim, só não esse t ao quadrado. Se ficasse S2t ou ST2 ou 2ST ou TS2. Certo? É porque em geral a gente coloca o número na frente, né? Deixa as variáveis para o final, né? Mas como é a multiplicação, é comutativa, a gente pode colocar em qualquer posição. Tá bom? Pronto. Então aqui, ó, a gente quer calcular a derivada segunda dessa função na origem. O detalhe aqui é que a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia duas vezes, tá bom? Não é que vai ser mais difícil. A questão é que vai dar mais trabalho as contas. Então vamos lá. A primeira derivada, né, ó, dg dt, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Só que aqui eu tenho só uma variável, né? Ó, a função inicial é f, f depende de x e de y. Só que x agora só depende de t. E y também só depende de t. Tá? Então, a gente tem que a derivada parcial com relação a x, aqui a derivada de x com relação a t. Aqui a derivada parcial com relação a y e a derivada de y com relação a t. Então, quando eu derivar aqui, isso aqui vai ficar derivada de f com relação a x vezes derivada de x com relação a t. Né? Só descer aqui. Mudou o ramo, coloca mais. Derivada de f com relação a y vezes a derivada de y com relação a t. Tá? Só o que a gente viu aqui. Pronto, então o que a gente vai fazer agora? Temos duas opções. Ou a gente aplica a regra da cadeia aqui, e aí vai até aplicar a regra do produto, ou a gente substitui e depois deriva. Tá certo? Na aula da tarde eu substituí e depois derivei. Como é que vocês querem que eu faça? Querem que eu já derive, aplique, porque veja bem, ó. Essa função aqui, ela é uma função que no fim das contas, ela é uma função de t. Então, quando eu aplicar a derivada segunda da g, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia aqui de novo. Certo? Aí eu poderia, por exemplo, só aplicar a derivada, fazer regra do produto e regra da cadeia. Tentem fazer isso como exercício. Eu vou fazer substituindo. Então, veja, quem é df e dx? Dρf, dρx.
eu vou vir aqui e vou derivar com relação a x. Então vai dar y4 é constante, né? Aí o 5 desce, vai dar 5. Eu subtraio uma potência, y a quarta. Vezes a derivada de x com relação a t. Vou derivar aqui com relação a t, vai dar 3. Mais derivada de f com relação a y. Então x é constante, né? Então vai ficar 4, x à quinta, y ao cubo. Né? O 4 desce e subtrai uma potência. Vezes a derivada de y com relação a t. Derivada da constante é 0, então aqui é a derivada dá 2. Pronto. Então eu vou fazer esse produto aqui, ó. 3 vezes 5 vai dar 15. x4, y quarta, mais 2 vezes 4, 8. X à quinta, y ao cubo. Bem, agora o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Essa função x e essa função y, elas dependem de t, né? São isso aqui. Então, assim, a gente teria duas opções. Eu poderia substituir x por isso aqui e depois derivar com relação a t novamente. Certo? Ou eu posso aplicar novamente a regra da cadeia. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Se alguém falar, fala pelo chat. E se quiser que eu escute, aí eu boto o fone no ouvido. É muito ruim, eu fico me ouvindo com delay. Pronto, então veja o seguinte. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou chamar essa função aqui de uma função h, que ela depende, como eu falei, né, ó, de x de t, y de t. E essa outra função aqui, eu vou chamar ela de um r de x de t, y de t. Tá certo? Aí eu vou calcular agora a derivada segunda. Então, d2g dt2, num ponto t qualquer, isso aqui é igual. Aí veja, eu estou de novo, né, ó, com a função h, que depende de x, que depende de t. Aí eu faço a mesma coisa, ó, só que no lugar dessa f, onde tem f aqui, eu vou botar o h no lugar. Essa é a única diferença, certo? Onde tem f, eu vou trocar por h. Ó. Onde tiver f aqui, eu vou trocar por h. Então, vai ficar ó, a derivada de h com relação a x vezes a derivada de x com relação a t. Mais derivada de h com relação a y vezes a derivada de y com relação a t. Aí esse outro pedaço eu vou colocar aqui embaixo. Mais, aí eu vou fazer a mesma coisa para a função r. Novamente, a diferença é que no lugar do f eu vou colocar r. Tá certo? Então vai ficar derivada parcial de r com relação a x, derivada de x com relação a t. Mais derivada parcial de r com relação a y, derivada de y com relação a t. Pronto, agora é só fazer as contas aqui, ó. Calcular aqui as derivadas. Então vamos ver como é que vai ficar. Derivada de h com relação a x. Então quando eu derivar essa função aqui, ó, com relação a x, né, y a quarta é uma constante, esse 4 vai descer e vai multiplicar pelo 15. Então vai ficar 60 x, e aqui no caso cai uma potência, né? X ao cubo vezes y à quarta. Vezes a derivada de x com relação a t. A derivada de x com relação a t é 3. Mais derivada de h com relação a y. Então vou derivar aqui com relação a y. Também vai dar o quê? 60 x à quarta e o y cai uma potência, né? Y ao cubo. Vezes
derivando o y com relação a t. Dá 2. Certo? Agora vamos para a derivada da função r. Mais, deriva r com relação a x, né? O 5 vai descer multiplicando o 8, vai ficar 40 vezes x à quarta, né? Cai uma potência. O y, quando a gente está derivando com relação a x, é constante, né? Então, repete. Vezes a derivada de x com relação a t, que dá 3. Mais derivada de r com relação a y, né? Vai cair esse 3 aqui, 3 vezes 8, 24. O x permanece igual, né? Porque é constante. E o y cai uma potência. Vezes a derivada de y com relação a t, que vai dar 2. Beleza. Aí você diz, professor, agora eu vou olhar no zero, né? Isso, exatamente. A gente vai agora aplicar em t igual a 0. Aí, lembra lá do primeiro exemplo que eu fiz no vídeo. Né? O que foi que eu fiz? Eu não substituí aqui por t. Eu não já sei que eu vou olhar em t igual a 0, então eu já vou olhar quanto é que vale x e y quando t é 0. Ou seja, eu vou olhar aqui, x de 0. Bem, x de 0 é 3 vezes 0, que é 0. E y de 0. Ora, y de 0 é 1. Né? 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, quando eu substituir em t igual a 0, x eu vou substituir por 0 e y eu vou substituir por 0, tá? Então, daí, a gente tem que d2g dt2 no 0 é igual. Aí, observe o seguinte, Bem, quando eu substituir t por 0, a gente sabe que x é 0. Então, aqui vai dar 0. Aqui também tem um x multiplicando. Vai dar 0. Aqui também vai dar 0. E aqui também vai dar 0. Ou seja, essa derivada segunda é igual a 0 quando t é 0. Tá certo? Alguma dúvida? Beleza. Pronto, a regra da cadeia é isso. Não precisa decorar, basta fazer essa arvorezinha aí e aplicar. Até aqui, você entendeu, Jorge? Pronto. Aí eu chamei essa função aqui, né, de h e essa de y. Apliquei a regra da cadeia para elas. Aí o que eu fiz foi o seguinte, eu derivei h com relação a x. H é essa função. Então, quando eu derivar com relação a x, y é constante. Então, vai ficar 4 vezes 15, que dá 60. E, no caso, a potência cai 1, né? Aí ficou 3. Y a quarta é a constante repetida. Aí, vezes, dx dt. Quem é x? X é aqui, 3t. Então, derivando com relação a t, dá 3. Aqui. Aí, depois, eu derivei y com h com relação a y. Né? Deriva essa expressão com relação a y. Mesma coisa, o 4 desce, multiplica o 15, vai dar 60. Como x é uma constante, né, pra gente, quando a gente está derivando com relação a y, então vai ficar x à quarta e y ao cubo. É o que está aqui. Aí, vezes a derivada de y com relação a t. Aí, derivando aqui, y com relação a t, vai dar 2. E aí, r, Jorge, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui a função, vai derivar ela com relação a x. Então, quando eu derivar com relação a x, o 5 desce. 5 vezes 8, 40. Aí a potência cai 1, vezes o y ao cubo, que para a gente é uma constante, né? Quando a gente deriva com relação a x. Agora, vezes a derivada de x com relação a t, que é 3 novamente, e deriva r com relação a y. Para a gente, x é constante. Então, derivada de y ao cubo, o 3 vai descer multiplicando. 3 vezes 8, 24.
Aí x a quinta e a potência cai 1. Vezes a derivada do y com relação a t. E aí dá 2. Tá? Pronto. Aí depois, ó, o que é que a gente poderia fazer? Eu poderia pegar ali x e substituir aqui. Aí vai ficar 60 vezes 3t ao cubo vezes, aí quem é y? 2t mais 1 a quarta e assim por diante. Para depois substituir em t igual a 0. Certo? Só que eu posso fazer essa conta do x e do y em t igual a 0 separadamente. Que foi o que eu fiz. Aí até simplifica os cálculos. Tinha que fazer isso novamente. Tinha que aplicar a regra da cadeia novamente. Certo? Ou se você não quisesse aplicar a regra da cadeia, você ia ter que vir aqui e substituir x por 3t e y por 2t mais 1. Como é que sabe? Porque é o seguinte, você não está aqui com a função que depende de x e de y, e você sabe que x e y dependem de t. Então, você está nessa situação inicial. Tá certo? Então, se você for derivar com relação a t, tem que aplicar a regra da cadeia. Por exemplo, se eu estivesse nessa situação aqui, se eu quisesse derivar novamente, eu ia aplicar a regra da cadeia para esse pedaço, para esse pedaço, para esse pedaço, para esse pedaço. Certo? Porque ficou uma função dependendo de x e y, e eu sei que elas dependem de t. É sempre você formar a árvorezinha. Sempre que você formar uma árvore, que você tem uma função que depende de uma e essa função depende de outra, se você precisar derivar com relação à variável lá de baixo, aí tem que usar a regra da cadeia.